Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Thiago Gelim, eu sou professor de Geografia e Estudos Amazônicos do Colégio UNEP, e hoje a gente está aqui para mais uma aula do sétimo ano quanto ao nosso conteúdo de demografia, de geografia, dando continuidade ao nosso conteúdo aqui que vai ser referente à segunda avaliação. E agora a gente viu, lembrando um pouco da primeira aula, a gente viu um pouco do que era demografia, do que é a demografia no seu conceito teórico, de fato, e agora a gente vai ver algumas teorias demográficas. As teorias demográficas seriam teorias formuladas por pesquisadores, demógrafos, com o intuito de fornecer e elaborar políticas públicas para a população vigente de algum setor, de alguma população, de algum lugar, de algum país. E aqui a gente vai ver algumas das mais famosas e de algumas vertentes delas também. E agora a gente vai começar principalmente com essa daqui, que é a malthusiana. Bora lá entender o que é. A malthusiana foi desenvolvida em 1798 por Thomas Malthus, um pastor, um padre anglicano ali da Inglaterra. Ele estava com... Para a gente entender um pouco da ideia da teoria demográfica fornecida por Thomas Malthus, a gente tem que entender um pouco do momento que passava a Inglaterra em 1798. Era início da primeira revolução industrial na Inglaterra e estava acontecendo um grande êxodo rural vindo das localidades mais afastadas das cidades, e as cidades como Londres, como Birmingham, como Liverpool, estavam sendo o polo desse novo, da população, da indústria. Então, junto com esse êxodo rural, a demografia das cidades, as taxas de natalidades, elas iam muito além do que era planejado para elas. Então, a partir disso, Malthus desenvolveu sua teoria. E qual era? Ele afirmava que o crescimento da produção alimentícia seria menor que o crescimento populacional, ocasionando um cenário futuro de fome generalizada. Ou seja, ele estava olhando somente o momento atual da Inglaterra. A teoria dele negava vários possíveis acontecimentos que aconteceram de fato com a demografia populacional do mundo, e além do mais ele negava a própria transição demográfica que a gente fala, o que é que cada lugar, cada país do mundo, ele cresce de uma forma a sua população. A população do Brasil cresce de uma forma diferente que cresce a população do México, por exemplo, a população dos Estados Unidos, a população da Inglaterra. Enfim, que próximo ponto. Para Malthus, os grandes responsáveis por isso eram os pobres, do modo que pregava um controle moral. Ou seja, para ele, somente os pobres eles eram responsáveis por essa grande taxa de natalidade, esse descontrole demográfico vindo deles. Ou seja, para eles, os pobres não poderiam ter filho porque eles não tinham esse controle de natalidade nas suas famílias, de acordo com as suas culturas, enfim. Era mais ou menos um pensamento preconceituoso e advindo de um fisiocrata, né? Fisiocratas seriam os fazendeiros ali daquela época, que ganhavam muito com a exportação, enfim. Era um ideal bem preconceituoso, tanto para nossos tempos atuais quanto para antigamente. Claro. E segundo sua teoria, a população cresceria em progressão geométrica, vai aparecer na tela aí, e os alimentos em progressão aritmética, e a catástrofes, epidemias, enfim, a população ela crescia em progressão geométrica, ou seja, vai aparecer na tela aí de vocês, 5, 10, 15, 20, 25, enfim, e é bem maior do que a progressão aritmética, que seria 2, 4, 6, 8, 10, enfim. E aí a gente já percebe que as duas coisas não batem. Uma cresce bem mais do que a outra. E, segundo Malthus, assim, iria trazer uma catástrofe social, fomes e epidemias. Só que a gente viu que a teoria dele foi meio que refutada. E além do mais, aqui, Malthus ele defendia que epidemias, catástrofes, esses acontecimentos que
acometem as populações seriam benéficos, ou seja, a natureza estaria fazendo meio que o controle populacional ali. Então era uma visão quase que eugênica e preconceituosa de Malthus nesse momento, principalmente com a população pobre, principalmente com a população que adivinha do meio rural para a cidade para conseguir emprego. Era uma visão bem complicada e ainda é hoje. E na época em que foi elaborada, a teoria de Malthus resultou da observação de uma limitada área de comportamento rural. Enfim, a Inglaterra, se a gente for ver no mapa, vai parecer a Inglaterra é uma ilha, ela tem uma população reduzida e certas contas como densidade demográfica, a gente percebe que a densidade demográfica dela é bem reduzida diante de países maiores como o próprio Brasil, como a própria Índia, a China, os Estados Unidos. Então a gente já percebe aí que as matérias-primas, a produção agrícola e alimentícia era bem reduzida para qualquer momento, tanto que a Inglaterra se tornou uma potência colonizadora exatamente por isso. Ela colonizou principalmente a Índia em busca das drogas não, das especiarias, exatamente por isso, por ter uma produção agrícola bem reduzida. E o olhar de Malthus ia até onde a Inglaterra podia ir. Enfim, uma área de comportamento rural não foi prevista a urbanização, a tecnologia aplicada aos alimentos e a distribuição irregular das riquezas do planeta. A tecnologia aplicada, falando aqui, é de um momento que aconteceu no começo do século de 1900, que foi a Revolução Verde. A Revolução Verde foi um momento da tecnologia que foi visto que a fome no mundo ela poderia sim ser sanada se a partir de novas mudanças genéticas. A gente percebe hoje em dia aí tem os transgênicos, tem uma produção cada vez mais extensiva agrícola, e isso tudo veio da Revolução Verde, que mudou algumas coisas quanto às ferramentas utilizadas, quanto às sementes utilizadas para aumentar a produção. Hoje em dia, essa teoria de Malthus foi totalmente refutada porque nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo e a gente produz alimentos capazes de suprir cerca de 9 bilhões de pessoas. E qual é o grande problema por trás disso? A distribuição irregular das riquezas, da renda, dos alimentos no planeta. Países como os Estados Unidos, que são famosos pelos fast foods e comidas, etc., produzem muita comida e desperdiçam também muita comida. Enquanto outros países, por exemplo, da África, eles têm comida, água também em escassez. Então a gente percebe um parâmetro aqui. A produção de comida que é desperdiçada nos Estados Unidos poderia alimentar por anos vários países da África. Então a gente já consegue perceber aí que o problema não está na produção, mas sim está na distribuição. E logo depois disso, foi em 1798 ali, depois de todas essas mudanças nos parâmetros políticos e sociais, muitas pessoas viram que as teorias de Malthus eram furadas, enfim, foram refutadas. Logo depois disso acho que depois da Segunda Guerra Mundial, surgiram os neo-malthusianos ou os alarmistas, que eles utilizavam o mesmo pensamento de Malthus, só que de uma forma renovada, ligados a conceitos mais econômicos do que de fatos de produção alimentícia. Aqui, surgida no pós-guerra, pregava que quanto mais pessoas em um país, menor seria a renda per capita e recursos. Desse modo, quem tivesse menor população estaria fadado, quem tivesse maior população estaria fadado à miséria. Aí a gente já percebe um pensamento totalmente oposto. Como era um conceito, era um momento de pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas elas estavam migrando de vários lugares para trabalhar, para reconstruir, principalmente na Europa, reconstruir alguns países. E logo depois disso teve o que a gente chama de boom, né? Teve os baby boomers que nasceram logo depois da Segunda Guerra Mundial, porque a mortalidade nesse período da guerra foi terrível. Logo depois disso, a natalidade também foi muito alta. Então,
Isso daí causava meio que uma escassez de recursos em alguns países. Mas, segundo eles aqui, os países que tivessem um controle de natalidade teriam maior crescimento. O que também foi refutado de acordo com o que a gente falou no começo, que dessa transição demográfica. Países como o Japão, hoje em dia, que tiveram esse controle de natalidade nessa época, hoje sofrem com uma população já muito idosa, a gente vai ver isso nas pirâmides etárias nas próximas aulas, e com problemas com a previdência social. E uma população jovem cada vez mais reduzida e uma população ativa, que são jovens, adultos, cada vez mais escassos, o que aí causa alguns problemas quando a gente tem uma população que, entre crianças e idosos, que não produzem, que não são população ativa, fazem muitas economias quebrarem, como a gente já pode ter visto em 2008, na Europa, na Grécia, em Portugal, enfim. Aqui, essas são as teorias dos neomalthusianos que foram mudadas, claro. E aqui esse pensamento deles também já trazia isso quanto à população mais pobre. A população mais pobre era atacada para que eles tivessem um maior controle da natalidade, e aí, junto com esses pensamentos de neomalthusianos e tantos malthusianos, vieram as teorias reformistas, que elas têm como Karl Marx um grande teórico, mas ele não as teorias não são de fato comunistas ou socialistas, mas elas elaboram, elas bebem de algumas teorias do Karl Marx. Aqui, toda vertente ideológica contrária a Malthus, um dos importantes teóricos das ideias reformistas era Karl Marx, que pregava que elevadas taxas de natalidade seriam uma consequência da pobreza. Para ele, o problema seria a desigualdade social e de renda. Ou seja, para reduzir a fome da população era necessário melhor distribuição de renda. Para Marx e para alguns teóricos reformistas, a grande taxa de natalidade, ou seja, de crianças nascendo, de nascimento, seria uma consequência da pobreza, seria uma consequência uma distribuição de renda, da falta de acesso à educação de alguns povos. Por exemplo, a China hoje ela tem uma natalidade muito alta, hoje tem um controle bem rígido do governo, mas porque a população da China, em sua grande maioria, era rural. Poucas áreas de urbanização são vistas até hoje. A gente vê Pequim, Macau, essas cidades aí são cidades metropolitanas, mas boa parte dessa população é rural. E quando a gente vê uma população rural, são necessárias muitas pessoas para trabalhar no campo, e por isso as pessoas tinham muitos filhos para ajudar na lavoura, na colheita agrícola, e por isso muitas pessoas tiveram filhos. Então, tendo em vista esse momento aqui, e tendo em vista também a desigualdade quanto à educação, foi visto que a grande natalidade seria uma consequência da pobreza. E o que também foi cada vez mais afirmado com o passar do tempo, quando a gente vê aí uma transição demográfica da queda da natalidade em países mais desenvolvidos. Como aqui mesmo no Brasil a gente consegue perceber, vai aparecer na pirâmide etária para vocês, se a gente for ver de 1940, a taxa da natalidade, ou seja, uma família tinha 4, 3 filhos, hoje em dia a gente vê 2, 1,5. Então é bem reduzida, porque tem um acesso à educação, a medidas contraceptivas bem maiores do que tinha nesse momento. E a gente consegue perceber também, junto com esses dois gráficos das pirâmides etárias, que a população brasileira hoje é mais alfabetizada, a população brasileira tem mais acesso à educação e tem mais acesso às riquezas do país, mesmo que a distribuição de renda seja muito falha, mas mesmo assim ela é bem melhor do que naquela época. Então a gente vê essas teorias dos reformistas se confirmando que a natalidade muito alta é sim um reflexo da pobreza. Enfim, foi um resumo bem rápido. Aqui na próxima aula a gente vai ver sobre pirâmides etárias e como elas são lidas e como podem vir nas provas de vocês. Elas vêm nas provas do Enem, elas vêm em provas de concurso, e elas são bem interessantes que a gente possa analisar, entender e ler os gráficos, assim como a gente lê mapas.
né? Na próxima aula a gente já vai ver um pouco disso e depois disso a gente já vê umas atividades. Espero que a aula tenha sido boa para vocês, espero que vocês possam pausar o vídeo e possam copiar isso daqui e que a gente se veja na próxima aula e também numa futura revisão, espero que presencialmente. Muito obrigado.